Bom, pessoal, vou estar iniciando aqui a parte de geometria plana. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que são os ângulos, vamos falar sobre as operações com os ângulos, o que são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Bom, para começar a falar de geometria plana, a gente tem que ter uma ideia do que é um ângulo, né? O ângulo, ele é um conceito bem simples, ele é só a região entre duas semi-retas. No caso, nós temos aqui uma reta R, uma reta S. Nós temos a medida, né, da abertura entre essas retas. Bom, o ângulo ele faz referência tanto a uma abertura quanto à medida dessa abertura. Então, o que acontece? Essa reta ela pode ir se abrindo quanto? Ela tem um limite aqui para se abrir, né? O limite dela é dar uma volta completa aqui em torno do ponto O, né? No caso, por exemplo, ó, temos aqui a reta R e a reta S aqui, uma por cima da outra. Se eu começar a abrir a reta R aqui em relação à reta S, ela vai formar um ângulo também. Ó, aqui é a reta S e aqui é a reta R. Ficou paradinho aqui. Então nós vamos formar um ângulo aqui. E esse ângulo ele vai ter um valor. Se eu continuar abrindo ela, eu vou dar uma volta completa aqui em torno do ponto O. E vou parar novamente aqui em cima da reta R. Qual vai ser essa medida máxima? Uma volta completa em torno de um ponto, ela é igual a 360 graus. Então, teoricamente, a máxima abertura que a gente pode ter é 360 graus. 360, e dar uma volta de 360 graus em torno de um ponto é voltar para o ponto inicial. Então, 360 graus ele é coincidente com 0 graus, né? No caso. Então, os ângulos eles variam de 0 até 360 graus. Bom, esses ângulos, eles passam por operações, pelas mesmas operações que a gente conhece na matemática básica. Por exemplo, nós temos esse ângulo aqui, ó. A gente pode ter esse ângulo todo aqui, que é quanto, ó? Esse ângulo grandão, ele é a metade de uma volta completa. Então, ele é 360 graus dividido por 2, que é igual a 180 graus. Então, esse ângulo grandão aqui, ele é 180 graus. Só que esse ângulo grandão, que eu vou chamar aqui de um símbolo aqui, chamar de G, por exemplo. Esse ângulo G, ele é igual ao ângulo alfa, que é quem? Que é esse ângulo rosa aqui, mais o ângulo beta, que é esse ângulo azul aqui. E esse ângulo beta? O ângulo beta, ele é igual ao quê? Ele é igual ao meu ângulo G aqui, que a gente desenhou, menos o meu ângulo alfa, esse ângulo rosa aqui. Se eu descontar o ângulo rosa do ângulo grandão, nós vamos encontrar o ângulo beta. Então, os ângulos eles podem ser somados, diminuídos, divididos, isso aí não tem problema nenhum. E existem duas operações com ângulos, que são as operações, né, de soma, que eles vão resultar em ângulos característicos. Por exemplo, se eu somar esse ângulo beta aqui com esse ângulo alfa, vamos supor que esse ângulo beta aqui é 30 graus e esse ângulo alfa é 60. Se eu somar esses dois ângulos, eu vou encontrar o quê? Se eu somar eles, eu vou encontrar um ângulo de 90 graus. Então, dois ângulos, quando somados, são iguais a 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Então, os ângulos de 60 graus e 30 graus, eles são complementares, porque um complementa o outro para dar um ângulo de 90 graus. Lembrando que quando eu tenho um ângulo de 90 graus, ele tem uma representação especial. Ele pode ser representado tanto dessa maneira assim, normal de ângulos, como dessa maneira aqui. Esse símbolo é um símbolo que representa um ângulo de 90 graus. E temos também os ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? São os ângulos que, somados, se tornam iguais a 180 graus. Por exemplo, supondo que esse ângulo aqui fosse de 60 graus e esse ângulo fosse de 120 graus, eles seriam suplementares. Por quê? Porque 120 mais 60 graus é igual a 180 graus. Então, 120 e 60 graus são ângulos suplementares. Bom, essa parte aqui é bem simples, é só para
A gente está batendo aqui o edital do concurso, né, falando sobre o que são os ângulos, operações com os ângulos, ângulos complementares e suplementares. É uma parte bem intuitiva aqui com a resolução dos próximos exercícios, como por exemplo, os exercícios sobre o teorema de Tales, vão ser bem dirimidos, não vai ficar nenhuma dúvida. Então, na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre o teorema de Tales.